Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre 2 livros, 3 contos e uma onda, né? Vamos começar conversando sobre a tal da onda. Pessoal, a onda sobre a qual eu gostaria de conversar com vocês hoje não é mais distopia adolescente, olha que coisa boa. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre distopias adolescentes lá de 2015, vou deixar o card aqui em cima só pra você ver ali o que eu achava daquela onda, que pelo amor de Deus, passou. Coisa boa, não é mesmo? A onda que aí está agora se chama Dark Academia. Até o nome é bonito, veja bem. Eu comecei a ouvir falar sobre Dark Academia quando eu ainda tinha Tumblr, no ano passado. Era uma questão mais estética, então era um pessoal jovem, muito ligado aí com a estética do século XIX até, eu diria, a década de 70. Então, pensando em estética, talvez a gente possa dizer que Dark Academia vai misturar uma estética de Penny Dreadful com a dos filmes do The Conjuring, principalmente a vestimenta da Vera Farmiga. Mas não é só uma questão de moda, né? Esses jovens realmente eles se vestem de um jeito mais sóbrio, com cores sóbrias, né? Sempre assim, uma variação de marrons, um xadrez que nada tem a ver com o xadrez do grunge, é um xadrez assim do tweed. Roupas que lembram aí os uniformes dos colégios tradicionais ou até mesmo de algumas universidades que prezam também pelos uniformes dos seus alunos, coisas assim, entendeu? Essa é a estética, né? Eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link para um canal de um rapaz que fala bastante de Dark Academia, o rapazinho se chama R.C. Walden. Veja lá a paleta de cores que ele usa para os vídeos dele. Pois é, aquilo ali é Dark Academia. Mas além disso, né, você tem também a parte prática dessa onda, que é o seguinte: esses jovens estão usando seu tempo livre para se educar. Olha que coisa boa. Então assim, ao invés de passar, sei lá, 2 horas no Twitter por dia, xingando os outros, o que eles fazem? Eles estudam línguas por conta, eles estudam os clássicos por conta. E veja bem, quando eu digo clássicos, eles estão estudando os clássicos da antiguidade, eles estão resgatando as peças lá da Grécia Antiga, né, as grandes tragédias, eles estão aprendendo grego e latim por conta. Ao invés de virar noites assistindo a Netflix, eles viram noites estudando algum tópico de seu interesse. E aí pode ser variada a coisa, biológicas, humanas, exatas, não importa. A questão é se educar. Então esse pessoal está passando um tempo aí assistindo filmes antigos, né, filmes noir. E um filme que todos eles citam também é aquele Sociedade dos Poetas Mortos. Olha que coisa boa! Pensa aí no jovem que não conhece o melhor professor do mundo, que é ali o Robin Williams naquele filme. Pois então, e daquele filme eles não estão tirando apenas a estética, mas eles estão tirando também as dicas de grandes poetas. Em termos de literatura, a coisa varia, né? Você tem ali o pessoal muito interessado nas tragédias gregas, nas peças de Shakespeare, é aí que a gente entra, hein? Aqui no canal você pode pegar várias dicas aí para incrementar sua inserção na Dark Academia. Mas então, eles também passam pelos góticos, pelos vitorianos, eles também passam pelo romantismo raiz, e aí, sei lá, aqui no Brasil você pode incrementar sua pilha de leitura com Álvares de Azevedo, né? Noite na Taverna é uma boa pedida para outubro, já tem vídeo aqui no canal. Em termos de literatura do século XIX, o pessoal está resgatando também o bom e velho Poe, não é mesmo? Olha que coisa boa! E outro livro que também é sempre citado por esse pessoal é o Retrato de Dorian Gray, né? Mais pela questão ali do estudo da estética e da questão sombria pela história também. Um outro livro que eu sempre vejo citado por esse pessoalzinho da Dark Academia também é o A História Secreta da Dona Tarta. Eu já comecei a ler esse livro, tá bem interessante. Acho que no mês que vem a gente já conversa sobre ele aqui no canal, mas eu já vou recomendar pra vocês o vídeo da Veves Valadares, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. O canal da Veves, inclusive, é o canal mais Dark Academia que vocês vão encontrar por aqui, eu nem sei se ela sabe disso, mas enfim. Mas a questão é bem essa mesmo, é você ter uma preocupação com a sua própria educação, com estudar os clássicos, com saber coisas profundamente, né, com gastar o seu tempo realmente estudando a fundo assuntos que lhe interessam. Acho isso ótimo. Essa é uma onda que cresceu bastante também durante a pandemia. Por quê? Porque esses jovens passaram a ter mais tempo livre, não é mesmo? Só que eles usaram esse tempo livre extra para se aprimorar ainda mais nos assuntos que lhes interessam. Então, assim, existe também uma questão da melancolia aí para esse pessoalzinho do Dark Academia. Não é à toa que você tem a palavra dark aí na frente, tá certo? Mas é diferente do emo, né, que é uma coisa ali da minha geração. E diferente do gótico dos anos 80. Realmente você tem aqui uma melancolia direcionada para melhorar. Olha que coisa boa.
E eu vou ver se eu encontro para vocês, eu vou deixar o link lá embaixo, as listas de livros que estão sendo sugeridos pro pessoal que está seguindo essa onda. Vocês vão encontrar coisas muito bacanas aqui no TLT, olha que coisa boa. Sobre Edgar Allan Poe, desculpa, mas eu tenho vídeos excelentes sobre ele aqui no canal, inclusive sobre a biografia. Acho que vocês deviam começar pela biografia mesmo. Ele era espetacular e ele compartilhava tudo o que ele sabia fazer. Então, se ele publicou um poema que fez muito sucesso, na semana seguinte ele apareceu num jornal dizendo assim, gente, eu fiz assim, assim, assado, aquele poema. Outros autores que seguem essa mesma linha de pensamento, né, que não tem aquela coisa da concorrência de, não vou contar quais são os meus segredos de sucesso. Bem, nós temos ali também o Júlio Cortázar, ou Julio Cortázar, como preferir, e o Jorge Luis Borges. São dois autores que escreveram obras maravilhosas e que não tinham problema nenhum de dizer assim, olha só, faço assim, assim, assado, quer tentar copiar? Tenta aí. Inclusive, Jorge Luis Borges tem uma obra aí que é bem Dark Academia também, viu? Em termos de aprendizagens de outras línguas, né? Eu comentei com vocês que esse pessoal é mais interessado no latim e no grego, né? Nas línguas clássicas, nas línguas mortas, né? Enfim. Mas você pode, na verdade, aprender qualquer língua, de preferência as europeias, né? O inglês da rainha, não é mesmo? E, gente, hoje em dia tem tanto jeito de adquirir novas línguas pela internet sem gastar um centavo que, sério, dá vontade de puxar a orelha das pessoas que usam todo o tempo livre delas na internet em rede social, sério. Mas resumindo é isso, né? Talvez a gente possa dizer que a Dark Academia seja um gótico saudável, né? Não tem aquela coisa do mal do século, né? O Spleen até tá aí de novo, mas de um jeito mais direcionado, como eu disse pra vocês. Em termos de produção de textos, né, as pessoas estão mais preocupadas com questões de estética, olha que coisa maravilhosa. E indo buscar inspiração na fonte, lembra do Cone, né, do Bergson, que eu já comentei aqui com vocês diversas vezes? Pois então, esses jovens não estão preocupados só com o que está na superfície, eles estão mergulhando mais fundo naquele Cone. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse Cone e outro sobre beleza do Roger Scruton, em que eu comento isso também. Bem, todos os links na descrição, hein? E é isso, pessoal. Passar o seu tempo aprendendo línguas, né? Estudando literatura, filosofia ou qualquer outra área que te interesse. Lendo poesia, passando seu tempo vendo filmes antigos, aprendendo a tocar, sei lá, piano, violino. Ouvindo música erudita. Gente, vai lá no meu vídeo sobre beleza e peguem lá a minha dica de Brahms. Então é isso, pelo menos por enquanto estou achando essa onda joia, né? Eu não sei como é que ela vai ser adaptada aqui no Brasil, porque a vestimenta realmente não condiz com o nosso clima tropical. Mas acho que dá sempre pra gente adaptar, não é mesmo? E quanto mais leitura de clássicos, melhor. Se você já gosta dos contos de horror de Poe, eu recomendo fortemente seus poemas. E você pode começar por um, que é o meu favorito, chamado Alone. E bem, vamos às 3 dicas de contos, né? Que eu comentei com vocês no comecinho desse vídeo. Foi bem difícil pra mim essa semana escolher um conto só pra comentar com vocês no domingo, então eu vou comentar sobre 3 e não vou dar spoilers. De um deles eu gostei muito e dos outros 2 eu gostei assim. Então vamos lá. Vou começar comentando com vocês um conto do Charles Dickens chamado A Noiva do Enforcado. Esse é um conto que começa muito bem. Então você tem um rapaz querendo alugar um casarão e aí ele vai com um amigo e, para variar, trata-se de um casarão assombrado. Quando eles chegam a essa casa, dá até para imaginar que é ali um open house, porque a casa tá meio cheia. Então, assim, aos poucos eles vão notando que aquelas pessoas são muito parecidas, mas você tem ali um grupo de velhinhos com o mesmo terno escuro, mesmo corte de cabelo, mesmo tudo. Conforme eles vão andando dentro daquela casa, esse grupo de velhinhos vai se dividindo em 2, assim, e formam meio que colunas ao redor deles, entendeu? Então eles vão subir a escada, fica ali, né? Meia dúzia de velhinhos de um lado, meia dúzia de velhinhos do outro, e eles estão subindo aquela escadaria no meio, entendeu? Eu achei isso medonho. Mas a questão é que o desenrolar deste conto achei meio chato. Mas fica a dica aí pra vocês, é um conto de fantasma do Charles Dickens. O Sinaleiro continua sendo o meu favorito. Tem aquele conto de Natal que não deixa de ser um conto de fantasmas também, mas não deixem de conferir esse conto, de repente vocês gostam dele. Realmente pra mim não funcionou. A questão é que esses velhinhos todos são imagens de um velhinho só, que num determinado momento vai tentar conversar com aquele jovem que está alugando a casa e seu amigo. Só que a história que ele vai contar pros dois ali eu achei meio chata, enfim. Experimentem, vai que vocês gostem, né? O outro conto se chama O Fantasma de Todas as Salas, do Daniel Defoe. É o mesmo cara de Moll Flanders e também aquele outro livro dele que é o mais famosão de todos, do cara que fica perdido numa ilha. Robinson Crusoe. Então, ou Robinson Crusoe, né, como a gente chama aqui. Enfim, é um conto desse cara. E esse conto eu já achei genial, mas a execução também me deixou meio...
A questão é a seguinte, presta atenção no título do conto. O fantasma de todas as salas. O que está acontecendo aqui? Você tem os donos de um casarão saindo para, sei lá, passar o fim de semana fora, né? Então os empregados ficam todos ali naquela casa. Só que o mordomo tem ali um pressentimento. E nós temos um shih tzu aqui pedindo colo. Mas então, tá instalada? Bebezinho. Obrigada. Então, o que vai acontecer nesse fim de semana sem os patrões? Nós vamos ter ali uma invasão naquela casa. Então, os bandidos da região ficaram sabendo, né, que a casa ia ficar sozinha, aquela coisa toda, então eles aproveitam para invadir e roubar a casa. E aí, o que eles vão encontrar quando eles chegam lá? Bem, além dos 2 ou 3 funcionários da casa, com o mordomo inclusive, né, vão ficar presos ali num cômodo enquanto eles vão, né, fazer a limpa ali no casarão. Só que em todos os cômodos que eles entram, tem um senhorzinho sentado ali numa poltrona. E assim, ele tá vestido com uma roupa muito antiga, ele tá com aquela perucona do século, sei lá, Luís XIV, que século é aquele? 16, não é mesmo? Enfim, tem lá aquele senhorzinho sentado naquela poltrona. Aí eles resolvem ir a um outro cômodo, né, pra ver, né, se eles encontram lá um cofre ou algo assim. E tá lá, em outra poltrona, sentado o mesmo tiozinho. E assim, em qualquer cômodo que eles entrem, né, que os ladrões entrem naquela casa, tá lá aquela figura esquisita. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, é um conto muito curioso, com uma premissa muito interessante, mas a execução, enfim, o final da história eu achei meio... Mas ainda assim é um conto mais interessante, na minha opinião, do que o do Charles Dickens. E aí, o conto que eu achei o mais interessante aqui, desses 3 que eu li essa semana, é um conto chamado A Casa do Juiz, do Bram Stoker. E é puro Dark Academia, porque aqui você tem o quê? Você tem um rapaz universitário se mudando também ali para um casarão, aquela coisa toda, a casa do juiz. Era uma casa barata, né? Então, assim, toda vez que você for alugar um casarão antigo e o aluguel for baixo, desconfie, tá? É isso que a gente aprende assistindo filme de terror, não é mesmo? Mas então, é mais ou menos isso que vai acontecer com esse rapaz aqui também. Bem, essa é a casa do juiz, né? Então, assim, esse era um juiz meio carrasco. As pessoas temem bastante essa casa porque o cara não era boa coisa. Mas tudo bem, ele é universitário, ele não tem muita grana pra pagar no aluguel, não. Então ele acha ótimo, né, a possibilidade de poder alugar aquele casarão. E tá, o que ele quer? Ele quer ficar sozinho num lugar silencioso para poder estudar. Então ele passa dias e noites ali estudando pra caramba, até que ele começa a ouvir uns barulhos estranhos. E o que são esses barulhos estranhos? São ratos. Até aí tudo bem. Só que tem um rato especificamente que todas as noites aparece sentado ali na mesma poltroninha. É uma poltrona toda rasgada, não sei o que lá, mas aquela poltrona por algum motivo ninguém nunca se livrou dela. Tá lá aquela poltrona. E esse é um conto contado com um certo bom humor. Esse jovem universitário é muito bacana. Então assim, ele é meio Hans Castorp. Quem já leu Montanha Mágica deve... É o mesmo tipinho. Enfim... Então assim, toda vez que ele tem alguma dúvida a respeito da casa, ele procura a senhora lá da casa imobiliária que alugou a casa pra ele vai até lá. E aí numa dessas, ele fica sabendo que aquela poltrona era a poltrona onde o juiz sempre se sentava, era a sua poltrona preferida, né, enfim. E ele nota também que ao lado dessa poltrona você tem ali uma... Como é que chama aquilo? Chaminé, e que dessa chaminé cai uma corda. E aí, conversando com essa senhora, ele descobre também que aquela corda era a corda que esse juiz usava para enforcar as pessoas. A coisa vai piorando, até ele perceber que aquele rato que tá todas as noites sentado ali naquela poltrona é esquisito. Ele tem um olhar diferente dos demais ratinhos, não é mesmo? E bem, também não vou contar pra vocês o desfecho desse conto, mas vale muito a pena. Esse é interessante pra caramba. Todos esses 3 contos que eu comentei com vocês estão aqui nessa coletânea Góticos 2, Lúgubres Mistérios, que sai ali pela editora Melhoramentos. Eu comprei os 2 volumes dessa coleçãozinha aqui em livraria física há muitos anos, mas eu sei que na Amazon vocês conseguem encontrar cada um desses contos por R$1,99, R$1,90 ou algo assim. Eu vou deixar os links para esses 3 contos lá embaixo, mas se vocês encontrarem essa coleçãozinha, é uma coleção voltada para o público infanto-juvenil, mas os contos estão na íntegra aqui, tá, gente? É uma baita coleção interessante, e esses contos vocês vão encontrar em outras coletâneas de contos de horror também. Mas se eu puder indicar um só para vocês lerem, é esse aqui do Bram Stoker, né? Que é, curiosamente, né, o mesmo autor de Drácula. E ele fez outras coisas bem interessantes, viu, gente? Ele, inclusive, tem umas histórias sobre o Egito, né? Sobre escavações em pirâmides e coisas assim. Ele é bem interessante. É que aqui no Brasil, por algum motivo, a gente só o conhece pelo Drácula mesmo. E além desses contos, eu gostaria de comentar com vocês também 2 livros que eu li aqui no Kindle.
E assim, gente, tem um pessoal me pedindo pra fazer review aqui do Kindle Oasis, né? Eu troquei recentemente o meu Kindle pelo último modelo que saiu, que é aquele Kindle que tem, né, iluminação amarelinha, né? Melhor Kindle que eu já tive na vida. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: trocar de Kindle depois de tanto tempo, né? Eu fiquei com o meu Kindle anterior por mais de 5 anos. É bem parecido com trocar de celular. Então você passou um tempão com o mesmo celular, vai lá e compra um modelo novo. Você continua tendo as mesmas funções, não é mesmo? Só que a experiência fica um pouco mais agradável, é diferente. O processador é mais rápido, você tem algumas outras funções além daquelas que você já conhecia. Então, basicamente, é isso que eu teria para dizer para vocês, uma review só do Kindle Oasis, tá certo? Mas então, aqui no Kindle eu li 2 livros. Um deles já tem tradução aqui no Brasil e o outro ainda não, mas eu acho impossível que não se faça uma tradução em breve deste livro, tá certo? Alguma editora grandona aí, tipo a Sextante ou a Intrínseca, bom, a Intrínseca é da Sextante, enfim, já deve estar providenciando aí uma edição desse livro. Bom, pessoal, vou começar então pelo livro que já tem tradução para vocês não ficarem muito bravos comigo, que é o I'm Thinking of Ending Things, que em português ficou Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse é um livro muito rapidinho de se ler. Aqui no Kindle eu demorei, sei lá, umas 3 horas para ler esse livro, li em um dia. Não porque seja uma grande obra da literatura, não é isso. Esses 2 livros que eu vou comentar aqui com vocês agora são leituras de entretenimento, mas tem essa questão do horror aí em ambos os livros, tá certo? Nesse Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, o que você tem é o seguinte: é uma road trip, né, uma viagem de carro de um casalzinho. Então o rapaz está dirigindo e a moça está indo com ele. Eles estão indo visitar os pais do rapaz. Eles já namoram há bastante tempo e ela ainda não conhece a família do cara. Pois muito bem. Boa parte dessa história se passa nesse carro. Depois eles chegam à casa do rapaz, jantam lá com esses pais que são muito esquisitos. E depois disso você tem ali, sei lá, os 30% finais do filme numa volta para casa em que ele resolve fazer uma parada numa escola. Ele sai do carro dizendo que ele vai jogar fora lá o copinho do milkshake deles ali, não sei o que, lá no meio da neve, tá? E ele não quer deixar aquilo dentro do carro dele, ele resolve procurar uma lixeira ali dentro daquela escola. E assim, ele não volta. Então a moça começa a ficar desesperada, porque tá aquele frio de rachar no meio da neve, dentro do carro. Ela tá preocupada com o namorado e ela passa a viagem inteira pensando nisso, né? Pensando em acabar com tudo. Mas assim, o que é esse tudo, né? Então você percebe que ela tá, na verdade, querendo terminar o relacionamento com esse rapaz que já não tá bem das pernas. Mas ao mesmo tempo ela fica, em diversos momentos, pensando assim: ah, ele é tão bonito, né? He's so handsome. E eu já devia ter desconfiado quando ela começa a pensar isso, porque quem é que pensa isso sobre a pessoa com quem você, né, já não quer mais estar, não é mesmo? Eu não vou contar pra você o desfecho da história. Como eu disse pra vocês, é uma história rápida de se ler. E já tem até filme na Netflix, que eu não consegui assistir nem em 5 minutos, achei chatíssimo. Mas tem um outro filme que tem o mesmo climão, é um filme mais interessante na minha opinião, é um dos meus filmes favoritos, chamado Stay. É um filme que tem o Ewan McGregor, a Naomi Watts e aquele rapaz, Ryan Gosling. É um dos primeiros filmes dele, acho, sei lá, enfim. É um baita de um filme interessante também, que se passa todo ali na cabeça de uma personagem só. É um filme esquisito também, é um filme que funciona muito melhor pra mim, é uma história melhor pra mim, o desfecho também achei mais interessante. Mas tem uma pegada parecida com Stay aqui. Então, se você já viu aquele filme, esse livro lembra bastante aquele filme. Infelizmente, o filme que fizeram pra Netflix, achei bem bobo. Eu achei que eles aproveitaram mal essa história aqui. De qualquer forma, é isso que eu falei pra vocês. É uma história esquisita, o rapaz é um rapaz esquisito, os pais dele são estranhos pra caramba, e foi a partir do momento em que os pais aparecem nessa história que eu me lembrei do Stay. Mesmo porque eles não parecem reais. Só digo isso. Mas é interessante, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E o outro livro, que ainda não tem tradução por aqui, é um livro chamado Home Before Dark. Gente, que livro divertido. É uma história de casa mal assombrada também. Você tem uma família que resolve comprar um casarão antigo que estava muito barato, né? Como a gente já viu 1000 vezes, isso nunca dá certo. Mas enfim, eles têm ali uma filha pequena, uma situação complicada, aquela casa é tão bonita, né? Tem um jardim tão grande, que lugar bonito, bucólico. Eles vão lá e compram aquela casa. E esse livro é contado de um jeito bem interessante, ele tem 2 linhas narrativas. O que acontece é o seguinte: o pai dessa família publicou um livro a respeito do que eles viveram dentro daquela casa. Como não poderia deixar de ser, a casa é mal assombrada. E esse livro é um best-seller.
Só que a filha, quando cresce e lê o livro, percebe que o pai mentiu. Precisei trocar a bateria da câmera, pode ter mudado aí alguma coisa, vocês me desculpem. Mas então, como eu ia dizendo, a filha, né, depois que cresce, lê o livro do pai e descobre que o pai mentiu. Então, assim, ela não se lembra de nada daquilo. E o livro é vendido como não ficção, como uma história real, enfim. A família fez muito dinheiro em cima desse livro que esse cara escreveu, tá certo? De qualquer forma, agora ela se sente mal. Hoje em dia, já adulta, né, você tem essa garota que trabalha com design de interiores e coisas assim, e aí o que nós temos é o seguinte, o pai acabou de morrer, e dentre as coisas que ele deixou pra filha, ele deixou aquela casa, que ela nem sabia que era deles ainda. E aí o que ela resolve fazer? Ela resolve ir até lá pra dar uma reformada na casa e vendê-la. Só que chegando lá, o que é que ela vai perceber? Ela vai perceber que talvez o pai não tivesse mentido no livro. Talvez a casa seja realmente assombrada, porque coisas muito estranhas vão começar a acontecer com ela. Então o livro vai intercalando capítulos do livro que o pai escreveu e capítulos dela, né, voltando àquela casa. Dela tentando entender se o pai realmente mentiu ou se ela, né, que bloqueou aquelas memórias. E é um livrinho delicioso, é aquele tipo de livro que você não vê o tempo passar, porque é bem escrito, né, dentro aí desse gênero, tá, gente? Não é nenhuma maravilha da literatura também, não. É um livro bem escrito, é um excelente livro de entretenimento também. Não tem nada de muito assustador, não é um tipo de livro que vá te deixar sem dormir à noite, não é nada disso. Mas é uma história de fantasma, de casa mal assombrada, muito bem bolada. E tem um mistério pro leitor resolver também. Então, assim, chega um momento em que você começa a jurar de pé junto que você já sabe o final do livro. Então, assim, a coisa até perde um pouco da graça, né? Você já sabe qual é o desfecho, né? Já descobriu o mistério. Só que aí vem um capítulo que vai subverter tudo isso aí, entendeu? É uma sequenciazinha de reviravoltas que você fica assim, caramba! E aí você tem o desfecho real da história, que na minha opinião não foi satisfatório, mas ainda assim é um livro divertidão. Para quem gosta do gênero, para quem gosta de boas histórias de fantasma, para quem gosta de casas mal assombradas, para quem gosta de tentar resolver qual é o mistériozinho ali no final da história, enfim, divertido pra caramba. Se você lê inglês eu recomendo e, né, aguardem, porque logo logo esse livro deve estar saindo por aqui também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que eu não tenha ficado muito parecida com uma garçonete. A ideia não era essa, mas tudo bem. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.